Vida e Atitude está começando em sua nova temporada, aqui no campus, em vários lugares que nós vamos passar durante essa temporada toda. E vamos conversar sobre esse contexto nacional, né? O contexto político, econômico, social que o Brasil vem passando. E para conversar hoje sobre o momento político brasileiro, contamos com a presença do professor Djalma Cremonesi. Professor, qual é o panorama, assim, que a gente podia dizer do Brasil hoje de uma forma breve? O que está acontecendo com as nossas forças políticas, econômicas, enfim, nesse contexto nacional e internacional, não é? Perfeito, tem uma influência. Querido Caio, inicialmente eu queria te agradecer o convite para o teu programa, saudar os teus telespectadores e dizer que é uma satisfação participar desse teu programa. Bem-vindo. Nesse ambiente bonito aqui do campus da Universidade Federal de Santa Maria. E como tu percebes, a tua questão é muito importante, que esse momento que a gente está vivendo agora no Brasil, 2015, talvez seja nos últimos 20, 22 anos, um momento de maior instabilidade, de maior, pode-se dizer, crise. Primeiramente numa crise econômica, que ela repercute no aspecto político e também repercute no aspecto social. Se você analisar no aspecto econômico, me parece que nós passamos 10, 12 anos no governo Lula e governo Dilma, em que houve uma ascensão de mais de 40 milhões de pessoas no mercado de trabalho, no consumo, mas por outro lado nós percebemos que houve um endividamento também, e agora me parece que há uma volta da inflação, o poder de compra tem diminuído. Assim, não é? É verdade, com reflexos externos também. Eu acho que o mundo passa por um momento de instabilidade econômica que acaba refletindo nesse momento aqui. Então, esse momento econômico, ele repercute na política. Com certeza. Ele Quando repercute. se fala em repercussão na política, assim, de que forma a gente pode avaliar isso? Porque hoje há uma tendência a desacreditar no governo posto, governo eleito. Não é? E isso, de uma certa forma, além da instabilidade econômica, gera também uma instabilidade do que vai acontecer daqui para frente com esse governo. Perfeito. Isso repercute em cada um de nós, no nosso convívio social, no nosso convívio cotidiano. Exatamente. Né? E a gente brasileiros, né, eu acho que a gente estava meio passado já dessa história. Assim, quer dizer, todos nós já tínhamos uma noção de um país que parecia mais sedimentado, mais forte, mais preparado para ver. E aí a gente volta, parece que retrocede, né? Parece que a gente volta um tempo atrás, né? Acho que os mais novinhos não têm essa concepção. Mas quem passou por aquele período mais tenso, da inflação alta, daquelas questões de FMI dentro do Brasil, né? Determinando algumas medidas, parece que a gente revive aqui. Exatamente. Isso que tu colocas muito bem. Eu acho que essa questão econômica da instabilidade, ela se agrega no momento também de instabilidade política, né? Principalmente na questão da corrupção. Que eu acho que a corrupção, ela não é uma característica do governo Dilma. Eu também não acho que a corrupção seja uma característica do governo Lula ou do Fernando Henrique. Então é uma característica dos governos brasileiros? Eu acho que é uma característica. Eu acho que o Pero Vaz de Caminha, na primeira manifestação da carta que ele fez descrevendo as belezas do país, ele já pediu uma boquinha, pediu um emprego para o rei de Portugal. Eu acho que a nossa corrupção, acho que ela é histórica, ela faz parte. A corrupção política. Então, dentro desse aspecto, nós tivemos, agravou nesse momento, agravou o aspecto do petrolão, né? Que isso gerou, em certo sentido, um movimento bastante importante. E eu acho que também a polarização, ela acontece a partir das eleições. Que eu acho que ficou muito bem claro agora que temos o movimento que defende o governo, patrocinado. Exatamente, nós tivemos na última... Mas será que a gente pode focar a crise só na questão da corrupção? Ou será que tem outros fatores que poderiam estar envolvidos, não é? Por exemplo, a gente vê e viu, né, e ouviu afirmativas pré-eleitorais de que a nossa inflação, nosso sistema econômico estava
sob controle. Talvez seja esse o problema, que a Dilma ela não conseguiu transmitir. Eu acho que ela está no papel dela, porque o Fernando Henrique, tu lembras que ele omitiu também, quando ele se candidatou e venceu no seu segundo mandato, logo depois o real ele se desvalorizou tremendamente. Eu acho que seria a estupidez da Dilma como política ela dizer assim, olha, a casa está para cair, o momento econômico é trágico. Não é essa contradição que gera na população essa sensação de revolta, talvez de ter tenha sido enganado. Talvez tenha, né? exatamente. Porque ela garantiu a eleição. Certo. Por uma margem pequena, é verdade. E é. não se está avaliando se é que deveria ganhar ou perder, não é nesse sentido Sim. partidário, Uhum. né? Mas no sentido de discursiva. Não exatamente. É? Não caímos num antigo momento onde se falava daquelas falácias, né, de uma certa abordagem não muito ética. Perfeito. Para que conquistasse as suas votações, não é? E se colocasse onde ela permaneceu. Então não é contra ou a favor a Dilma, o PT, ou a favor do PSDB, não é nesse sentido. Eu acho isso. Mas pela própria contradição da fala. Eu acho que a contradição, ela acontece no momento de todo político como um todo. Eu acho que o grande Maquiavel já falava isso, o teórico da política, que muitas vezes, se tem uma notícia ruim, não é a presidente ou o príncipe que vai ter que dar essa notícia ruim ao público, os seus secretários, os ministros, né? E essa notícia ruim, ela tem que ser dada de uma vez só, para que o povo tenha um choque no momento. Que a metodologia maquiavélica, ela é presente. Ela ainda é presente na contemporaneidade. 1513, o Príncipe, por isso que é um clássico, por isso que é uma obra que deve ser lida, a gente impulsiona muito os alunos a fazer essa leitura, porque tu percebes que seria, assim, é o momento atual. Uma apologia aos métodos antigos. Porque hoje, claro, que o ser humano não muda, hein? Assim, no sentido de 100 anos, 200 anos, Sim. 300 anos, né? Em alguns séculos, assim. Mas, ultimamente, a nossa cultura, nosso alcance tecnológico, nos faz pensar em outras perspectivas. Talvez seja mais difícil hoje você estar à frente de um governo, porque hoje, antigamente você era eleito vereador, deputado, presidente, governador, e demorava você julgar, né, novamente o governo desse político. Hoje, com as redes sociais, com a tecnologia, com a informação, é muito difícil porque você é cobrado em 5 minutos pela rede social. Então, ser político hoje, nós temos essa capacidade hoje de uma democracia mais virtual, uma ágora virtual, que a gente consegue fazer essa fiscalização ou essa responsabilização do político em tempo real. Então é muito mais difícil hoje ser político do que os tempos atrás. Talvez possa se considerar dessa forma, assim, né? Mas o que essas pessoas esperam? O que a nossa população espera dos políticos? Elas querem hoje, né, que aconteça no nosso sistema social, né? Advindo, obviamente, dos políticos que são os mediadores entre as demandas sociais e os instrumentos governamentais. A política, Caio, é já um conceito etimológico de política que os gregos utilizavam, significa bem comum, significa uma vida mais feliz. Nesse sentido, o político seria aquele que não está preocupado com os seus projetos individuais. Para isso, os gregos tinham uma palavra, eles chamavam aquelas pessoas que se preocupavam com o seu próprio umbigo ou com os seus afazeres domésticos do idiotés. O que é o idiotés? Aquele que não se envolve com a política. E hoje parece que nós invertemos a palavra que nós traduzimos hoje para a palavra idiota. Eu acho que aquela pessoa que participa hoje da política, que se interessa por política, esse sim as pessoas acusam como sendo um idiota. Não. Então a política, sempre esse conceito do bem comum, de viver uma felicidade da sua cidade, da polis que os gregos tinham. Professor, então o político... Nossa conversa está muito interessante, mas vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos daqui a pouco mais para essa conversa. Vida e Atitude está então retomando, não é, esse programa sobre o contexto político nacional, aqui com a presença do professor Djalma, do Centro de Ciências Sociais, né, Departamento de Ciências Sociais,
E estamos conversando então sobre essas perspectivas e constatações dos fatos que estão regendo hoje o nosso contexto. Professor, eu fico pensando assim, dizem que ainda vai piorar muito para depois melhorar. Li alguma coisa recente, não é? O dólar, né, continua que é um monitorador de uma certa forma, a gente se baliza por ele, continua nessa oscilação ascendente. Que perspectivas nós temos hoje, assim, de que aonde nós vamos nesse desenvolvimento político, nessa questão de crise, essa coisa toda que está acontecendo? Caio, eu tenho uma visão um pouco diferenciada, eu tenho uma visão assim, eu sou otimista. Porque... Bom, né? Otimismo. Otimismo, né? Porque nos últimos 25 anos, 30 anos, primeiro nós tivemos uma contribuição, falam mal do Sarney. Mas o Sarney, ele fez essa abertura para o período democrático, ele teve uma participação importante, inclusive com a Constituição Cidadã de 88. Logo depois nós tivemos uma... A Constituição foi antes dele, né? Ela foi posterior, porque o Sarney, ele começa em 85, daí 88... exatamente. Tivemos a aventura com o Collor, tudo bem, né? Sofreu um processo de impedimento. Fernando Henrique Cardoso, 94, 98, 2002, que ele reestruturou a economia. De certo sentido, houve uma contribuição. Primeiro, nós organizamos a política, a democracia, estabilizamos a economia, a moeda. E o que fez o Lula? O Lula, ele avança, acrescenta parcelas significativas no aspecto social. Talvez esse modelo que a Dilma estamos vivendo nesse momento, talvez seja um modelo que venha está encontrando um certo esgotamento. Então, olhando nos últimos 30 anos, democracia, nós nunca tivemos, Caio, em 500 anos de história, um período tão longo de democracia. A democracia é frágil, é incipiente, mas é barulhenta, ela participa, né? Propõe mudança, tem que ter gente na rua. Eu não acredito que democracia é você ser convidado em dois anos a votar. Isso é democracia de procedimentos. Ótimo! Por muito tempo nós lutamos por isso. Nós passamos muito tempo em ditaduras no Brasil. Sim, mas então a perspectiva seria o quê? Uma maturação dessa democracia? Maturação da democracia. Democracia, isso por outro lado... nosso contexto de que forma? Na prática, assim, o que a gente poderia vislumbrar? Vislumbrar amadurecimento nas instituições, né, no Congresso Nacional, uma maturação no processo político. Porque o que nos desestabiliza também o campo, né, que foi utilizado para essa desestabilização toda, foi a corrupção. Como que a gente contextualizaria essa corrupção no processo democrático mais amplo? Dentro dessa visão de transparência, essa coisa toda, teríamos mais controle sobre essas atitudes, essas manifestações, ou ainda seríamos vítimas, né, historicamente, que já somos desse processo de corrupção? Eu acho que a gente está avançando tremendamente no aspecto da corrupção, ou pelo menos da transparência, na clarividência. A democracia pressupõe isso. Nós temos uma mídia livre. Eu sempre digo assim, o pessoal diz, a ditadura militar não tinha corrupção. Opa! Não, ali sabemos que tinha. Angra 1, Angra 2, superfaturamento, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Cuiabá-Santarém, obras superfaturadas. O que a gente não tinha na época era uma mídia independente que pudesse transparecer isso. Até porque era uma ditadura. Era ditadura, e não tem isso. Então hoje... Nós temos uma mídia independente, nós temos canais alternativos. E quando a gente vê, professor, a volta dos militares, nada contra eles, né, em sentido de instituição, mas está implícita a ditadura de novo. Quando há esse clamor popular, embora muito restrito, como é que a gente vai entender isso aí? Caio, eu fiquei arrepiado, nada contra o movimento, acho que eu te falei, a democracia ela tem que ter gente na rua pedindo, se manifestando, fazendo protesto, mas quando eu vejo setores da sociedade pedindo a volta da ditadura, me arrepia. Porque isso deu uma ingenuidade ou uma má fé, porque a pior, eu tenho dito, não é uma frase minha, a pior democracia ainda é melhor que a melhor ditadura. Porque na época as pessoas não teriam nem possibilidade de ir para a rua discutir, falar e participar. E hoje nós estamos discutindo aqui livremente. Então o processo da democracia é um processo lento, gradativo. Talvez por a gente não saber viver na democracia... Daria para entender que esse momento assim tenso
onde a corrupção está em ênfase, seria um passo de crescimento da nossa democracia, ou seja, é a evidência de que se vive num país democrático e por isso vem à tona. Vem à tona. Para que todos possam discutir. E isso não prescinde, por exemplo, de órgãos fiscalizadores, que a gente chama na ciência política de accountability. O que seria o accountability? Tem o accountability vertical e o horizontal. Accountability seria a responsabilização. Como é que tu pune um político corrupto? Da forma vertical, não votando mais nele. Punindo ele, não colocando. É relativo, né? Porque na realidade a escolha do voto também é relativa. Mas aí você passa por uma... Se você fala em pessoas que têm um certo debate, como tu falavas agora há pouco, que participasse, né, que tinha um envolvimento político, um esclarecimento, não, poderia se dizer isso. Mas a grande massa ainda não participa do momento político, né? Como é o termo que tu usaste? Idiotice? É idiotice. Quer dizer, se tivéssemos mais idiotas nesse sentido, ou seja, que participassem do momento da discussão política, talvez pudéssemos fazer e resumir a nossa evolução no voto, não é? Talvez. Mas isso não acontece ainda. Eu acho que a gente vota... Eu nem sei se tem algum país que isso aconteça. Mas a gente vota... Muita gente diz assim, obrigatório, o voto não deveria ser obrigatório. Eu, na minha posição, o voto, nessa infância da democracia, eu acho que ele é obrigatório, até a gente conseguir a chegar um momento de maturação democrática que as pessoas pudessem livremente votar ou não. Mas nesse momento, votar é importante, que nós temos que vivenciar, ter um espírito cívico até amadurecer a democracia. Não estaríamos no momento de liberais? Eu acho que ainda não. Acho que nesse estágio da democracia é tão incipiente ainda, tão frágil a nossa democracia, que nós temos que aprender a viver democraticamente. Então, os órgãos de accountability, que é vertical, punindo o político, é uma forma. Corrompeu, não foi compatível o seu projeto, não vota mais. Mas dentro dessas ideias tem um fato. Real 13,20, 13,20 e poucos. Gasolina mais cara, transporte mais caro, alimentação mais cara. A inflação parece que se esboça, embora ainda esteja de uma certa forma ainda amena, perto do que já se vivenciou. Não é meio contraditório, então? Ou isso é uma força, uma pressão para que a nossa democracia se desestabilize, mas daí diríamos de uma força mais ampla do que local? Tu falas muito bem, porque o aspecto econômico ele está diretamente ligado ao aspecto político. Por exemplo, se eu te dissesse assim, se não tivéssemos uma volta de uma inflação, se o poder de ganho dos últimos 10 anos tivesse mantido, te pergunto, será que a população, 2 milhões de pessoas, iriam às ruas no último dia 15, defendendo apenas o aspecto terminando a corrupção? Eu acho que não. Só a corrupção por si só não leva a gente para a rua. O que leva a gente para a rua é esse momento de instabilidade econômica. Me parece, professor, que dá para a gente concluir assim. Claro que é uma maneira apressada e de uma forma muito simplista, que eu vou dizer. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte: se a população estivesse vivendo sobre uma estabilidade, poder aquisitivo elevado, com mais tranquilidade social, não é? Será que a população se importaria com a corrupção? Embora quase um absurdo isso que eu esteja falando. Não, tu estás completamente correto. Eu tenho feito essa análise exatamente, que só a corrupção por si só, ela não consegue mobilizar as pessoas. As pessoas se mobilizam, fazem protestos e vão para a rua exatamente com uma dinâmica daquilo que você, principalmente a classe média hoje no Brasil, que vê o poder de compra diminuído, a inflação voltando e essa classe, principalmente com essa polarização que houve a partir das eleições, eu acho que ela está muito organizada e ela está muito ciente daquilo que quer nesse momento. Outra faixa que eu percebi na questão da volta dos militares que tu mencionavas, é um processo que não há nada objetivo e concreto. Muita gente pediu o processo de impeachment da Dilma. Não tem sentido, não tem Nesse momento não existe, não tem elementos concretos, os juristas têm dito isso, né, que nesse momento não há. Depois as pessoas esquecem também que se a Dilma sofresse o processo de impedimento, entraria o seu vice-presidente, que seria o PMDB. do PMDB. Mas o que tem me preocupado
é uma questão um pouco mais além talvez até da área que a gente esteja conversando hoje. Sabe? Mas é que tipo de cidadão a gente está acabando que evolua no nosso país, né? Com esperança, sem esperança, acreditado, desacreditado, fazendo acontecer, sabe? Se reprimindo. Sabe? Que tipo de cidadão nós estamos formando? Até em questão de autoestima, por exemplo. Sim. Será que hoje nós estamos contribuindo para a formação do brasileiro que tem a garra no sentido de que o nosso país pode ser melhor do que os demais? Ou estamos criando, não digo nem formando, né, mas dando espaço para criar uma cidadania subjugada aos poderes, aos países mais poderosos? Nós temos que alimentar exatamente isso, através de uma educação, uma cidadania inclusiva, ativa, um aspecto de civismo, a participação. Hoje, por exemplo, nunca se discutiu tanto política. Outros anos a gente discutia Big Brother nas redes sociais. Hoje a gente está se discutindo política. E eu acho que nós estamos avançando no processo político, democrático no Brasil. Claro que aqui caberia o problema, que é a questão seguinte: nós temos mazelas históricas no Brasil dos 10 ismos, patrimonialismo, clientelismo, coronelismo, e é uma questão, todos os ismos possíveis, e o aspecto mais ligado à nossa imoralidade, no aspecto do jeitinho brasileiro, de levar vantagem em tudo, né? Nós somos um pouquinho da década de 70, a gente lembra disso, que o Gerson, o Canhotinha de Ouro, foi para a televisão, ela teve a infelicidade de fazer uma propaganda do Vila Rica e leve vantagem de você também. Talvez isso a gente tenha que banir da nossa cultura, de tirar vantagem do outro e ainda contar para um terceiro que tirou vantagem de você. Então isso, fazer um processo de... a gente cobra tanto do político para que ele seja ético, mas eu no meu dia a dia, eu furo uma fila, eu pago propina, eu compro um objeto sem nota, eu faço uma consulta e não emito nota. Temos muito ainda que evoluir, né? Avançar nesse processo. Mas, professor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no programa Vida e Atitude. Gostei. Convidar os telespectadores para o próximo programa e deixar engatilhado, quem sabe, uma outra oportunidade. Estou aí. Conversar como nós conversamos hoje. Disponível, tá, querido? Muita riqueza, muita clareza. Um abraço, obrigado. Da mesma forma.